Graça e paz. Evangelho de João, capítulo 4. O evangelista João narra o encontro de Jesus com a mulher samaritana de Samaria. Jesus afirmou a ela: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os verdadeiros adoradores que Deus busca são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, a parte mais profunda do nosso ser. Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito é a imagem de Deus em nós, onde vem habitar o próprio Deus Espírito Santo. Então, a adoração, para ser verdadeira, para chegar até Deus, precisa ser em espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, apenas com a nossa alma, com nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções e nossa vontade, nós não conseguimos chegar até Deus. Mas o nosso espírito tem contato direto com Deus, nós que já nascemos de novo através da fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que naquela cruz pagou o preço do nosso pecado. Então, o nosso espírito foi recriado e nele veio habitar o Espírito Santo de Deus, que nos ensina a adorar o Pai com retidão, com verdade e em espírito. No nosso espírito, adoramos a Deus, nosso Pai. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. É interessante que Jesus, no seu ministério junto aos judeus, sempre procurou protelar a revelação de que ele era o Messias. Mas aqui, no primeiro contato com a samaritana, ele diz: eu sou o Messias. Ele já se revela, porque ele sabia que os judeus iriam crucificá-lo naquela cruz, no tempo certo escolhido por Deus. Ele não queria que os acontecimentos se precipitassem. Por isso, ele não se revelava como o Cristo no início e no meio do seu ministério. Eu sou o Messias, disse Jesus. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando como uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a sua comida, meu irmão? Qual é a sua comida, minha irmã?
Qual é a comida que Deus quer que nós tenhamos? Deus nos salva e nos deixa aqui na terra como uma nova criatura, uma nova criação de Deus, na qual habita o seu Espírito, para que nós continuemos a obra do Messias Jesus Cristo. Ele vivia para fazer a vontade do Pai, e nós vivemos para fazer a vontade do nosso Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo que em nós habita. Há uma obra a ser realizada por você e por mim. E essa obra vem do nosso Espírito, onde habita o Espírito Santo de Deus. Que o teu Espírito possa estar falando e dirigindo você para realizar a obra do Pai. Este é o verdadeiro alimento, que alimenta todo o nosso ser. Espírito, alma e corpo. Muitos samaritanos acabam crendo em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 5 do Evangelho de João. Jesus explica a sua missão. Mas antes de entrarmos nessa parte, vamos olhar a cura de vários outros. A cura de um paralítico. Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A doença pode ter várias causas. No caso desse paralítico, a causa era pecado. Há 38 anos, ele jazia paralítico por causa de sua vida de pecado, de correr atrás dos prazeres desse mundo, sem se importar com o seu Criador. Ele não obedecia aos mandamentos do Senhor. Ele vivia egoisticamente para si, atrás dos prazeres, por causa dos seus pecados, da falta de temor a Deus. Ele ficou paralítico. Então Jesus lhe disse: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Um dos motivos da enfermidade é pecado. Portanto, vivamos em santidade, porque o Espírito Santo de Deus é um Espírito Santo que produz santidade em você e em mim, se nós concordarmos com Ele. Nós precisamos querer o que Deus quer. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para fazer a sua vontade, vivendo uma vida santa pelo poder do seu Espírito dentro de nós. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus, o que realmente ele era. Jesus explica a sua missão. Então lhes falou Jesus: em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem quer. Aleluia! Louvado seja Deus! Vivificar é dar vida. Jesus morreu por causa do nosso pecado. Quando o aceitamos como nosso substituto, somos perdoados. Ele morreu a nossa morte. E ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele. Temos um novo espírito no qual o próprio Deus habita através do Espírito Santo. Este corpo é vivificado também, não só o espírito. O nosso corpo é vivificado, nossa alma santificada. Jesus, através do sofrimento do seu corpo, produz vida também para o nosso corpo. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e dores, e por suas feridas nós somos sarados. Pelas feridas de Cristo, pelo sofrimento terrível que ele sofreu, sendo espancado e pregado naquela cruz, pelo seu sofrimento, pelas suas feridas, nós somos curados em nossos corpos. Ele vivifica também os nossos corpos. Aleluia, glória a Deus. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Os judeus achavam que honravam a Deus, que amavam a Deus. Não honravam o Filho, portanto, era mentira. Não honravam o Pai. Só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só através dele que nós chegamos a Deus. Só através deles que honramos a Deus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a palavra de Cristo, nós já estamos ouvindo agora, e crê em Deus, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Por quê? Jesus já foi julgado no lugar dele. Morreu e ressuscitou. Passou da morte para a vida. Quem crê no Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, passou da morte para a vida. Não entra em juízo. Vive para a honra e glória de Deus. Ele nos dá um novo espírito, vem morar em nós e ele vivifica todo o nosso ser. Nossa alma é santificada através da sua palavra e do poder do seu Espírito dentro de nós, que aplica a nós essa palavra. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos espiritualmente. A palavra de Deus produz vida em quem a ouve. Agora, esse que ouve a palavra de Deus precisa querer ouvi-la, precisa estar buscando a verdade. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Jesus, Deus de Deus, se tornou homem, como você e eu, filho do homem, filho de Maria, filho de Adão e Eva. Deus deu a ele autoridade para julgar os homens. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiveram feito o bem
para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Minha amada, meu amado, nós que somos de Deus através de Cristo Jesus, precisamos expressar com o nosso comportamento, com as nossas ações, a fé que temos dentro de nós. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Então Deus nos salva, mas tem uma tarefa para nós aqui na terra. Estamos aqui para fazer o bem, para fazer a obra de Deus, para continuar a fazer o que Jesus fazia. Ao nos alimentarmos da palavra de Deus, aprendemos o que Jesus fazia, e seu Espírito nos capacita, dando-nos dons necessários e sabedoria para fazermos a obra de Deus, sendo instrumentos para a salvação de outras vidas. Deus quer que todos sejam salvos, e Ele usa você e a mim, para com nossos atos, sermos instrumentos da salvação. Jesus disse: eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Que sejamos justos como Jesus, vivendo para fazer a vontade daquele que nos criou e nos salvou. Jesus relata neste capítulo que o testemunho que ele tem a respeito dele é maior do que o testemunho de João. João testificou a respeito de Jesus, mas o testemunho que Jesus tinha era maior do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. O poder do Espírito Santo se manifestava através de Jesus Cristo. As obras que ele realizou, obras milagrosas, sinais, prodígios, maravilhas, curas, ressurreições, testemunham que ele é o Filho de Deus. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. E ele diz para os judeus: vocês jamais têm ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. E Jesus disse aos judeus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eles examinavam as Escrituras, mas não entendiam verdadeiramente a Escritura. Os profetas testemunharam sobre Jesus, profetizaram sobre Jesus inúmeras vezes. Eles liam e não entendiam nada. É nesta palavra que nós conhecemos de onde vem a vida eterna. A vida eterna não é apenas uma continuação indefinida da vida. Todo ser humano é eterno nesse sentido de continuidade. A única coisa que morre no ser humano é o corpo. Esse corpo foi feito de terra, volta a ser terra. Mas a alma, a sua personalidade, pensamento, sentimento, vontade, o seu ser, continua. Ele continua eternamente, com Deus ou separado de Deus. O espírito volta para Deus. E se você nasceu de novo, aceitando Jesus como seu Salvador, junto com o seu espírito, você vai para o céu. Espírito e alma. Você vai para o céu. Só fica faltando o corpo, que no final dos tempos, quando Jesus vier buscar a sua igreja, então você receberá um corpo glorificado como o de Cristo. Um corpo celestial, não mais terreno. Vida eterna não é apenas a continuação indefinida de tempo. Vida eterna é uma qualidade de vida, a mesma qualidade de vida que Deus tem. Através do Espírito Santo, ela está dentro de você e de mim, porque cremos no Senhor Jesus. Ele é o nosso Salvador. E esta vida eterna já permanece em nós. Jesus disse aos judeus: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés,
em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quem aceita a glória dos homens, quem vive para querer ser tratado de uma forma especial, quem vive querendo aparecer, quem vive alimentando o seu próprio ego, a sua vaidade, o seu orgulho, entende? Não consegue ver a glória de Deus. Jesus perante eles, o Filho de Deus, e fazendo as obras do Pai, eles não o aceitaram. Eram cegos, porque buscavam apenas os seus interesses pessoais, visavam a sua própria glória, e de inveja procuravam matar Jesus. Mas essa inveja, esse ódio terrível, Deus usou para cumprir os planos, levando Jesus ao madeiro, para morrer por você e por mim, e por todos aqueles que se voltam para Deus através de Jesus na cruz, e lá morrem com ele para o pecado, e nascem de novo como filhos de Deus. Jesus era o Filho unigênito de Deus. Quando ele ressuscitou, ele se tornou o Filho primogênito de Deus. E você e eu que aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos essa nova criação de Deus. Jesus é o primogênito. Nós nos tornamos seus irmãos pelo poder da fé e do Espírito Santo dentro de nós, que nos capacita a viver como filhos de Deus, para a honra e glória de Deus, nosso Pai. Glória a Deus. Que nossas vidas, amados, testifiquem, testemunhem, mostrem para o mundo que nós somos filhos de Deus e que Deus quer salvar a todo aquele que busca a verdade. Vai ouvir a palavra de Deus através de você e de mim, através da sua vida e da minha vida, e se voltará para o Senhor sendo salvo como você e eu. Aleluia. Glória a Deus.